Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi vir hoje aqui falar do filme Homem com H, do Esmir Filho, que acabou de sair, né, de ter estreia nos cinemas, e porque eu sei que vocês gostaram dessas resenhas, né, cinematográficas, e então teve gente que acabou comentando e eu achei uma boa ideia. Bom, o diretor desse filme, o Esmir Filho, ele é nascido em 1982, e eu digo isso para mostrar que ele é de uma nova geração, né? E ele fez Os Famosos e os Duendes da Morte, que se passa até no meu estado, Rio Grande do Sul, em 2009, que é um filme que eu achei muito interessante, é um filme cheio de mistério, tem uma sensualidade muito bonita, mas tem as suas lacunas, depois a gente vai falar mais disso. O ator que faz o Ney Matogrosso, né, porque é uma biografia do Ney, é o Jesuíta Barbosa, que é conhecido por Tatuagem, em 2013, e ele fez também Pantanal na Rede Globo. Bom, então nós estamos contando aqui a história do Ney Matogrosso, que, como vocês sabem, é uma pessoa única, né, no nosso cenário cultural, né, uma pessoa assim que conseguiu transformar, né, com a sua voz, músicas que são clássicas até do repertório brasileiro, né, e o Ney tem uma peculiaridade de que ele fez uma espécie de revolução pessoal, né, que incomodou muito a ditadura, mas ninguém sabia muito bem o porquê, né, porque era como se ele desmontasse a ideia do macho, aquela ideia que a mulher tinha que ficar dentro de casa, né, o homem era o macho que sabia tudo, e ele causava um incômodo muito grande, mas eles não tinham muito os instrumentos, né, não entendiam bem como censurar aquilo, como vetar aquilo, apesar de que ele teve várias músicas né, censuradas, vetadas, porque também não era essa denúncia, né, nem da luta armada, nada disso, né. Bom, então o Jesuíta Barbosa tem, né, nesse filme, essa responsabilidade de trabalhar com um personagem tão complexo, né, e ao mesmo tempo não exagerar, vamos dizer assim, para não tornar esse personagem uma caricatura, né, porque ele afinal ele não é só esse cara que dança pelado e tal, tem toda uma vida muito mais complexa. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o filme é belíssimo, ele não ficou em momento nenhum caricato. Eu achei muito legal as reproduções, né, dos shows, porque, claro, a gente sabe que no Brasil a gente não tem todo esse orçamento, né, para os filmes, mas ficou tudo muito bonito, muito decente, né, visualmente bonito. Eu acho que é uma dificuldade representar por exemplo, a pintura corporal dos anos 70, né, como não ficar cafona, como, né, de repente você põe uma flor no cabelo, tudo isso ficou muito bem encaixado nessa visualidade, né, que o Esmir criou. Então, a questão da dublagem, que é uma coisa muito difícil, né, de repente ele canta, mas aí fica encaixado, não fica encaixado, a gente sabe que a dublagem sempre foi um problema muito grande, né, naquele que a gente vê nos anos 80, por exemplo, assim, a gente via que tinha um problema muito grande de dublagem, né. Nesse caso não, né, a dublagem fica tão boa que tem horas que você pensa que o ator está cantando realmente. Então, tudo isso para dizer que é uma alegria, né, é uma comemoração a gente poder vir aqui e celebrar um filme brasileiro que realmente tem uma energia, tem algo para contar, né, tem toda essa história muito bonita do Ney, desafiando as figuras de autoridade, né, e, enfim, e também trazendo, né, toda essa história dos anos 70, dos anos 80, que é tão importante para a nossa cultura, né, que temos aí tantas figuras importantes da MPB e tal, do rock. Bom, eu vou falar alguns outros aspectos que eu acho que é interessante também para a gente tentar aprofundar um pouco esse debate, porque eu vi que já foram feitos vários vídeos, várias resenhas, né, sobre o filme em si, dizendo como ele é bonito, mas eu acho que a gente pode avançar talvez esse assunto falando de algumas outras coisas. Por exemplo, nessa atuação tão boa do Jesuíta Barbosa, teve alguns momentos que eu achei que a coisa podia ser um pouco mais sutil. Então, logo no início, com spoilers, tá, gente? Logo no início, quando está aparecendo, ele ainda é um jovem, ainda mora com os pais, tem uns trejeitos bastante fortes que ele faz, né? É como se quisesse dizer que o pai implicava com ele porque ele já tinha trejeitos mais femininos, alguma coisa assim, que são usados depois no palco. Não me parece muito verdade, né? Você vê as entrevistas do Ney, ele não é assim o tempo todo tão feminino, ou tão, né, com uma expressividade tão forte. Então isso são coisas que caem no aspecto do didatismo, é como se fosse assim tentando nos explicar. É uma coisa bem pequena, mas eu acho que a gente pode pensar
que são esses detalhes que vão fazer, né, o cinema brasileiro ficar ainda mais rico, ainda mais sutil. Por exemplo, esse didatismo a gente vê em alguns momentos também nos diálogos, né? Então, alguns diálogos, claro que é um desafio muito grande, né, dessa biografia que vem em uma forma de descrição, né? Como fazer essa biografia sem narrar mesmo, sem contar coisas objetivas, né? Sem fazer o público entender rapidamente, porque às vezes através de uma cena você tem que passar todo um período. Então, tudo bem, sempre vai ter esse aspecto didático que eu acho que faz parte. Mas eu fico comparando com Os Famosos e os Doentes da Morte, por exemplo, você sente que havia muito mais espaço para o público pensar, para o público entender. Eu acho que algumas coisas, sim, poderiam ser menos explicativas, né? Por exemplo, tem uma cena em que ele está com Cazuza, nos anos 80 já, em que basicamente eles vão narrar as músicas do Cazuza, para a gente lembrar que aquele personagem é o Cazuza, sabe? Uma coisa que não precisava. Ou então, quando um companheiro dele descobre que tem AIDS, praticamente se narra os sintomas da AIDS para a gente saber, que agora ninguém mais sabe o que não sabe os sintomas, então vamos explicar. São algumas coisas assim que eu sinto que os diálogos podem ser um pouquinho mais sutis, né? Uma coisa muito legal que o Jesuíta faz é fazer esses vários tons, né? Ele consegue passar por todos esses personagens que compõem o Ney. Por exemplo, nos anos 80 ele é mais sério, né? Mas eu achei que ficou faltando um pouco esse Ney que a gente vê nas entrevistas. Um homem que passa uma seriedade, até uma certa timidez, uma profundidade, né? Então tem outros aspectos que ficaram faltando. Mas isso não desmerece nada a obra, eu acho que é bonito quando a gente vê o Jesuíta um pouco mais sério, né? Então isso também eu gostei. Tem um aspecto que eu acho que a gente precisa falar, assim, uma amiga minha sempre fala isso, né? Que ela sente que as novelas brasileiras tiveram muita influência no cinema ou até no teatro brasileiro. E é verdade, né? Porque o que acontece? A novela é aquele momento onde a pessoa está cozinhando ou está ali com a família e aí ela tem que entender uma história, né? E além de tudo é uma história que se passa, né, durante muito tempo. Então a novela ela tem essa coisa de repetir, né? Trazer as mesmas informações sempre, fazer resumos do que aconteceu. E eu sinto que isso algumas vezes atrapalha alguns filmes, né? Por exemplo, tem uma cena no carro onde o sócio dele, que eu acho que poderia até aparecer um pouquinho mais o que foi realmente, foi uma espécie de uma traição, alguma coisa que aconteceu ali nos Secos e Molhados, mas que esse personagem chorar fica um pouco assim estranho para nós. Então são coisas pequenas, né, mas que depois pensando você diz assim, puxa, mas precisava. Alguns outros formatos também podiam ter sido usados, por exemplo, não se vê muito, por exemplo, ele falando com a câmera, apesar de ter uma cena de entrevista, mas é tudo muito ficcionalizado. Talvez essas quebras de diferentes estilos narrativos desse uma coisa assim mais interessante também, uma outra camada. Tem um momento, por exemplo, onde o Cazuza, né, tá fazendo um show e o Ney vai dirigir esse show. Então aparece, por exemplo, uma luz muito forte no rosto do ator que faz o Cazuza, que inclusive mostra que ele é completamente diferente, né, do Cazuza de verdade. Isso, por exemplo, acho que reflete um pouco o que o filme faz, né? Talvez um pouco de luz demais em alguns momentos, que talvez não fosse interessante. Por exemplo, tem uma cena para mostrar como nos anos 70 todo mundo pegava todo mundo e as relações eram muito fluídas, ele fica beijando várias pessoas de vários tipos, homens e mulheres e tal. Né? É uma coisa que fica até visualmente legal, mas né, para quê? Talvez essas sombras que havia ali, essa névoa assim, que a gente tinha nos Famosos e Doentes da Morte, fosse mais interessante, né, para algumas coisas. Bom, para encerrar, eu queria comentar um pouquinho sobre essa pessoa do Ney Matogrosso, né? A Lucinha Araújo, que é a mãe do Cazuza, comenta que ele é uma pessoa extremamente honesta e sempre foi muito fiel, né, às amizades, né? Então, por exemplo, quando o Cazuza cantou pela primeira vez essa música, Só as Mães São Felizes, né, onde é uma música um pouco forte, assim, ela ficou muito chocada, ela pensou assim, meu Deus, é para mim isso, né, e né, todo mundo sonhou em ficar com a sua mãe, né, e tal, e aí foi o Ney que consolou ela, não, isso é uma obra de arte, isso é uma metáfora, isso não tem nada a ver com você e tal. Hoje parece até engraçado, né, mas pra gente ver que
realmente o Ney é uma pessoa, né, também muito honesta, muito que tem muitos amigos, que conseguiu conservar esses amigos, né, e a gente tem que valorizar, né, esses nossos ícones aí. Quero deixar bem claro que essas observações que eu fiz não desmerecem em nada o filme, né? O filme realmente, a gente sabe que é um desafio muito grande, a gente sabe que no Brasil os orçamentos não são tão grandes. Um outro aspecto muito interessante do filme é fazer uma reflexão sobre esse momento da AIDS, né? O que foi isso, a dor que isso representou, que eu sempre achei que foi meio que esquecida, né? A gente olha a juventude aí que basicamente não se preocupa muito, né, não usa muita proteção, então a gente vê que são assuntos que foram botados para baixo do tapete. E a gente tem que comemorar, né, quando um filme brasileiro, quando eu fui ver, estava lotado, né, com muitos jovens, então é muito bonito ver, né, uma nova geração assim, indo no cinema, né, revendo essas histórias do passado, e então a gente só tem que comemorar, e espero que todos possam assistir, né, Homem com H, que também é uma provocação, né, uma piada em cima do forró. Então curtam aí o Ney Matogrosso e o Jesuíta Barbosa, que está maravilhoso. Um abraço, até a próxima.